Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu trouxe dois convidados, a Luana Rockeli e o João Vitor Afonso, que vão falar sobre reabilitação pulmonar. Então, sejam bem-vindos, né? Muito obrigado. Obrigada. Falem um pouquinho de vocês, da experiência de vocês, né? Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Nossa história começou com a cardiorrespiratória, foi no início de 2020, né? Nós estava terminando a faculdade, assim, caminhando para o final, e a gente pegou a disciplina do TCC1. Daí veio a pergunta, o que fazer no TCC1? Eu tanto quanto a Luana, a gente tem muita afinidade com a cardiorrespira. Então a gente sempre queria fazer algo relacionado a isso. Chegou o dia, a gente não tinha muito ideia do que fazer. A gente foi falar com a professora para trocar uma ideia, ver o que nós poderíamos fazer. E foi sugerido fazer algo relacionado ao Covid. O Covid estava no seu início, né? Ele começou ali no final de 2019 a surgir e estava começando a se espalhar pelo mundo. Então ela sugeriu a gente fazer uma reabilitação para esses pacientes que já estava tendo, né? Então, falando com a faculdade, ela entrou em contato com a faculdade e a faculdade abraçou o projeto e o projeto acabou se tornando um projeto de extensão, onde mais alunos poderiam participar para atender essa demanda. O projeto durou um ano, desde da abertura, que ele começou começou um pouquinho depois que a gente começou, porque tinha que escrever o projeto, né? Então, começou um pouquinho depois. Tem toda a burocracia. Isso. Todo o protocolo, né? Não é cumprir. Então, aí foi começar em outubro, acho. Foi. Mais ou menos, né? Então, no começo foi devagar, né? Até para as pessoas conhecerem. Mas foi uma experiência gigantesca, assim, que a gente adquiriu nesse tempo, né? Infelizmente não deu pra gente apresentar o TCC com toda essa amostra, a gente apresentou com uma menor. Mas o projeto acabou continuando após a gente apresentar o TCC, pra gente colher mais dados e poder publicar, né? E o público, vocês iam atrás ou veio bastante gente para reabilitação? Então, a gente acabou fazendo... A faculdade fez parcerias, né? Tanto era encaminhado pelo SUS, né? Através da prefeitura, ou a faculdade também tinha parceria com o Hospital Pompeia de Caxias, onde eles acabam encaminhando, porque é onde acontecem os estágios da faculdade, né? Então, é mais fácil. A gente atendia pacientes com acometimento moderado e grave, né? Então veio diversos casos para nós, desde os um pouco mais graves, assim, até uns mais leves. Mas ver a melhora desses pacientes era muito legal. Sim, dava um resultado bom, né? Sim. Principalmente com a pandemia, né? Tinha muita gente com problema. Ainda mais que todos eles tinham passado por um processo de hospitalização, né? Nenhum foi aquele Covid leve que se curou em casa. No início era bem mais grave, né? Depois começaram as vacinas a amenizar um pouquinho os quadros, Sim, né? Isso. Daí começou, os casos acabaram a ficar mais escassos, né? Começou a diminuir a demanda e o projeto daí foi encerrado. Então, mas a gente passou mais de 30 pacientes, né? E sempre as professoras, nossas orientadoras de TCC, a Bruna Ebe e a Danusa Rossi, que sempre estavam com nós para auxiliar e para fazer o projeto acontecer. E daí depois disso saiu 2 artigos que a gente acabou publicando. A gente publicou o estudo piloto, né, numa revista internacional, e o artigo de protocolo, que daí foi numa revista brasileira que a gente publicou. Foi bem... publicações. Além da experiência, ainda saiu... Sim, foi um trabalho bom, né? Além de tudo, ainda ajudando os estudantes também. Sim. Saímos da faculdade com o diploma e 2 artigos publicados. E uma experiência grande nessa parte, né? Que legal. Isso acabou abrindo muitas portas, né? Aí, a partir do projeto, aí eu fui convidada a estagiar numa clínica em Caxias, né, que queriam fazer essa reabilitação pós-Covid e que não tinha algo novo.
para nós também pesquisar sobre reabilitação COVID para fazer o protocolo foi difícil, porque não tinha, Sim, né? Tava difícil, todo né? mundo... Os estudos saíram lá em 2021, né? Depois da pandemia, bem dizer, né? Porque antes não tinham ainda. E aí, como eu tava bem envolvida ali com esse projeto, então eu acabei entrando de estagiária nessa clínica, atendendo primeiramente só os pós-Covid, mas aí foi vindo as outras patologias, né? Outras doenças pulmonares que pré-pandemia eram pouco tratadas, né? A gente não ouvia muito falar de fisioterapia respiratória ambulatorial. E aí que começou... em casos graves que o pessoal procurava, principalmente crianças, né? Que eram os que mais procuravam. E agora a gente vê que tem muito mais. E agora a gente de adultos e adolescentes. Sim, então... até quando a gente pensava, a gente gostava de cardio, era sempre mais hospitalar, né? Nunca era tanto ambulatorial. Na clínica a gente não via muito nessa parte de reabilitação. E agora tá bem... E aí a gente decidiu abrir uma clínica, então, aqui em Farroupilha, para poder atender essa demanda, né? Os pacientes... para poder atender os pacientes com patologias cardiopulmonares, né? De diferentes... em grande parte por causa do projeto, né? Porque apresentou nós esse mundo respiratório, ambulatorial. Sim, atraiu e acabou atraindo, né? E agora vai ser bem importante no inverno, vai começar frio, outono aqui, então vai ser assim... principalmente para as crianças, né? Sim. Porque o público de fisioterapia respiratória voltado para crianças é agora mais no inverno, né? Com o inverno, com o nosso clima e com a umidade começa, né? As bronquiolite, bronquite, aí vai pneumonias, né? Para os maiorzinhos. Aí não cura direito, vira asma. Então a gente própria rinite alérgica, né? Rinite. A gente vai levando, vai se agravando, vai virando uma inflamação. E as crianças nas escolinhas, vai passando uma para outra, e agora começa a bola de neve, né? Logo começa o inverno. Sim, é só mudar o tempo. Na verdade, até no verão, quando muda o tempo, a gente já vê que tem muita criança gripada aí. Rinite, e aí precisamos tratar e ajudar essas crianças a expectorar, né? Limpar o pulmão. E a fisioterapia respiratória ajuda muito, né? É essencial para... Porque a criança ela não consegue fazer exercícios assim, dependendo da idade, às vezes a criança é bebezinho, então é importante fazer a físio mesmo para auxiliar manobras, então seria interessante mesmo, né? E quais as idades que vocês atendem mais, assim, que aparece assim no... Então, na verdade, a gente vai ter um público bem variado, né? Porque desde a criança que precisa de auxílio para realizar tirar essa secreção, né? Desde do bebezinho, né? De quando precisar. Já atendi bebês de 1 mês, né? Então, teve alta e tá com bronquiolite, a fisioterapia vai ajudar. E aí, conforme a criança vai crescendo, aí começa com uma asma. A fisioterapia trata também, né? Ensina técnicas até para crises, né? Para a própria criança conseguir reverter as crises ao longo da vida, né? Porque a asma não vai ter uma cura, mas vai ter... assim, não tem como diagnosticar, né, a asma. Eles, no início, a criança pequena começa, a gente não sabe se vai desenvolver ou não, se é só uma crise alérgica ou... E aí vai até o idoso, né? Porque aí a criança vai ter esses problemas, mas aí o idoso a gente vai ter o indivíduo DPOC, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, que geralmente é um paciente fumante, né? De longa data, ou exposto a outros fatores, né? Ambientais, físicos, que aí vai desenvolver o enfisema. E aí, além disso, vai ter os pacientes pré-cirúrgicos, pós-cirúrgicos, né? Também podem estar fazendo fisioterapia respiratória, principalmente onde vai ter, né, uma abertura de abdômen, que aí vai mudar as pressões internas, enfim, a fisioterapia vai ajudar bastante. Vai ter o paciente, qualquer pneumopata, né, mas que público mais, o principal que aparece é o DPOC, né, mas aí vai ter também os neoplásticos, né, neoplasias, né, os cânceres que vão estar fazendo a fisioterapia. Então, desde da infância até o adulto, a gente vai poder realizar a fisioterapia. Neurológicos bem importantes. Principalmente crianças também, né, adultos, idosos também. Vão estar precisando dessa força, principalmente de tosse, né?
que é o mais Sim, importante. que é o que mais ajuda, né? Movimentar ali a secreção e tirar. Porque o objetivo é não deixar acumular a secreção, porque toda a secreção acumulada no pulmão acaba virando, né, uma infecção Isso aí. vai agravando E vai piorando. cada vez vai ficando pior. Sim, então... E vamos ver, assim, essas são as patologias, né, que podem... As mais, mais comuns, né, nos pacientes. E as técnicas pós-Covid, do que consiste essas técnicas? Quer falar do protocolo? Então, nosso protocolo que a gente criou ali na faculdade para atender essa demanda, né? A gente fazia um questionário para ver as atividades de vida diária desse paciente, ver como é que estava, né? A gente fazia um teste de caminhada de 6 minutos, né? Que é muito bom para ver a capacidade funcional desse paciente, né? A gente fazia o Time Up and Go, que é o TUG, né? Como a gente chama mais popularmente. A gente fazia teste de força, a gente fazia a dinamometria. Mais voltado para respiratório, a gente fazia uma espirometria, avaliar a função pulmonar, que avaliava a função pulmonar, isso. E a manovacometria. Que é força muscular respiratória, né? Então, a gente avaliava ele no início, na primeira sessão, junto com uma anamnese. E 3 meses depois, a gente fazia uma reavaliação para ver como é que estava esse paciente. E como era o intuito inicial era fazer um artigo, né? Se dentro desses 3 meses o paciente ainda tivesse alguma dificuldade e a gente visse que esse paciente tinha uma demanda ainda, ele era encaminhado para a faculdade. Para ambulatório. Para ambulatório, onde ele ia continuar sendo atendido. Senão, ele já tinha alta, e muitos deles já tiveram alta ali nos 3 meses, com uma melhora bem fantástica, assim, então... E no tratamento, então, né, desses pacientes pós-avaliação, então a gente conseguia entender qual era a demanda de cada paciente, então a gente trabalhava exercícios de fortalecimento global, né, resistidos. A gente trabalhava muito força de musculatura respiratória, né, com o Power Brief ou Threshold, que são aparelhos da fisioterapia. E também volume respiratório, né, com o Voldine, que é outro aparelho, né, é um incentivador respiratório. Não é só aparelhos para analgesia, a gente tem também para parte respiratória. Isso. E padrões ventilatórios, né, aqueles famosos que a gente vê o pessoal falando de enche o pulmão, segura um pouquinho, solta o ar, né. Vários fluxos, né. Isso, vários fluxos. E aeróbico, né, sempre bicicleta, esteira, e aí dependendo da demanda de cada paciente, né, tinha aqueles pacientes, a gente chegou a receber pacientes cadeirantes, né, que ainda estavam muito tempo hospitalizados e não caminhavam, então a gente foi adaptando para poder fazer com todos, né. E também chegou a demanda de pacientes de úlceras por pressão, né? Ficaram muito tempo hospitalizados, deitado, né? Então... Até entubado. Traqueostomizados, pegamos. Então a variedade, assim, de casos era bem grande. Desde o mais leve até um pouco mais graves, né? Então, a experiência... A gente teve uma experiência bem legal. Foi o que nos mostrou, né? Que é isso aí que a gente quer. Vamos trabalhar com esse tipo de público, né? Porque é uma coisa bem interessante, né? Provavelmente vocês tiveram uma boa experiência, tiveram bastante pacientes e, graças a Deus, conseguiram ajudar muita gente. Né? Esse que é o objetivo da fisioterapia, a gente está ajudando, né? Reabilitando, né? E era muito gratificante ver como os pacientes ficavam quando eles saíam, sabe? Sim, depois da alta, os né? familiares, né? Porque não se sabe, eles estavam ali no hospital e saíam com uma dependência do familiar muito grande. E aí os próprios familiares não sabiam o que fazer. O que acontece hoje com outras doenças, né? Outras patologias, o familiar fica ali hospitalizado um período, sai da UTI, vai para casa e ainda tem super dependente do familiar. E o próprio familiar não sabe o que fazer, para onde ir, como fazer esse paciente voltar para a rotina, né? Voltar para a sociedade.
E é isso que a gente ajudou A bastante. reabilitação A ajuda reabilitação nessa parte ajuda nessa parte. de voltar à sua atividade normal, Sim. né? A sua rotina, né? Levar o paciente à rotina. Isso. E a relação que o pessoal às vezes fica em dúvida, pensa, mas a respiratória, a gente trabalha só respiratória, só exercícios respiratórios, não, né? Às vezes o exercício físico que vocês falaram, da bicicleta, né? Atividades cardioventilatórias de corrida, caminhada, isso tudo, né, melhora. É que eu sempre, como eu explico pro meu paciente, às vezes ele vai lá e eu boto fazer um exercício resistido, né? Seja com um halter, com uma caneleira ou até com um equipamento, né, mais com mais carga. Mas para que eu preciso disso se meu problema é pulmonar? Não, eu já fico, não, mas espera aí, vamos lá. O teu músculo precisa de oxigênio, né? Quem manda oxigênio pro músculo? Né? Quem que tá trabalhando aí? O pulmão? Então, quanto mais fraco o teu músculo, mais oxigênio ele vai precisar. Se o pulmão tá fraco e o músculo tá fraco, os dois vão ter que estar trabalhando muito, né? Então, o músculo forte usa menos oxigênio e o pulmão vai estar mais tranquilo ali para funcionar, né? Então, tem toda essa parte, a gente tem que trabalhar o corpo inteiro, não adianta, não é só pulmão. Com certeza, né? Porque aí melhora tudo, né? Melhora então, tudo. assim, atividade física é a melhor coisa pro pulmão, né? Natação é excelente. Também ajuda bastante, né? A parte pulmonar. Então, não é só os exercícios em si, né? E sem contar a perda muscular que esse paciente no hospital acamado, né, ele sofre. Então, a importância de não só trabalhar respiratório, mas também trabalhar a parte muscular. Sim, a força muscular. A gente precisa estar em equilíbrio, né? Todo o corpo. Não é só pulmão, né? Não é só o pulmão, até porque o paciente não ia aguentar fazer só exercício respiratório, Sim. ia desmaiar, porque, né, muito puxa e solta o ar e faz, né? É verdade. Tem os aparelhinhos, fala pra nós os aparelhinhos que tu citou, que o pessoal quer saber do Voldyne. Então, temos vários, né? Temos para força respiratória, que hoje em dia, então, o mais utilizado é o Power Breath, que ele dá uma resistência pro pulmão, força a gente estar respirando, força a gente estar enchendo o pulmão de ar, né, e soltando ar. Isso vai trabalhar toda a questão de força muscular respiratória, né. Hoje a gente vai ter um aparelho analógico, que ele é por molas ali, e um digital, né, que é mais top, de assim, né, mais moderno. Além desse, então, para expansão, para a gente encher o pulmão, trabalhar essas trocas gasosas, o mais utilizado hoje é o Voldyne, né? Que ele vai trabalhar uma inspiração a volume, que a gente fala. A gente vai encher o pulmão de ar e soltar, mas a gente vai ter uma imagem, né? Um aparelhinho onde vai ter algumas bolinhas, né? Que a gente vai puxar o ar e aquelas bolinhas vão subir. Então, a gente vai ter que puxar bastante o ar. Para que elas subam as três. São três, né? São três. Isso, a volume. Tem o outro, que é que ele até não tá sendo mais usado. Ele é um pouco mais em conta. Geralmente, o físio, se pedir para o paciente adquirir, vai ser esse, que é o... Como é que tu lembra o nome, João? O Respiron? Respiron. Isso. Então, tu trocou. O Respiron é das bolinhas. O Voldyne é o... Tu vê o volume aqui. Claro, desculpa. Isso. Isso. A gente usa mais o Respiron hoje na fisioterapia, né? O Voldyne que tá caindo. É mais simples, né? O Respiron é que tá caindo em desuso porque ele acaba trabalhando só como um incentivador visual, né? Então acabou que tu acaba usando para pessoas mais idosas ou crianças que tu quer mostrar para ele o que tá acontecendo. Mas num modo geral, assim, tu pode acabar fazendo padrões ventilatórios para estimular esse paciente. E daí tem o Voldyne, que é mais utilizado hoje. Que é mais utilizado. Que é volume, isso. Sim. Que aí faz com que o pulmão encha mais de ar. Tu vai ter um estímulo visual, mas ele vai trabalhar um pouco melhor dentro do pulmão. E aí tem o bucal, né? Que aí o paciente vai puxar o ar ali e aí vai observar ali o volume. E aí vai vendo o volume. Isso aí. E é bem difícil. É bem difícil. Fala do paciente, vamos, e o paciente não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas pra incentivar mesmo. Pra trabalhar, né? A parte respiratória. E tem o shaker também, né? Isso. Que em alguns pacientes também tu acabava utilizando. Que ele tem mais um intuito de descolar essa secreção do pulmão
e para o paciente poder expectorar, né? Então ele é o padrão ouro, né, hoje em dia, para poder, nesse quesito. Pra higiene brônquica, higiene né? Que ele é o famoso charutinho, né? Que a gente vê. Também bota na boca, vai ter uma esfera metálica na ponta pesada, que quando a pessoa sopra, ela vai balançar, e isso vai fazer com que vibre a parede do pulmão ali e solte a secreção. E essa secreção vá pra via aérea central e tu tossa, né? Expectora. Até pra estimular a tosse. É pra estimular a tosse. Isso aí. Os pacientes de POC já estão meio que. Ajuda bastante. Ajuda, né? O pessoal tem bastante secreção. Isso. São vários, né? E tem o Power Breathe. O Power Breathe, tu já falei. Falou o Power Breathe? E depois a gente tem aparelhos também para avaliação respiratória, né? Que o manovacômetro vai avaliar, então, a força muscular respiratória, tanto dos músculos inspiratórios, né? Aqueles que a gente puxa o ar, como aqueles expiratórios, que é que a gente solta o ar. Esse avalia a força. Que no asmático é mais difícil soltar o ar, então o edematoso também acaba tendo um aprisionamento de ar. Então, que aí esse a gente consegue avaliar melhor até com o Peak Flu, né? Que ele avalia o fluxo de ar respiratório. Então é como se fosse uma força de tosse, né? Assopra bem rápido e aí tu consegue avaliar como é que tá essa tosse, né, desse paciente, que geralmente no DPOC ou no asmático vai ser curtinho, né? Tu não vai... Ele tem esse aprisionamento e não consegue soltar. Isso aí. Legal, a parte respiratória é importante. O pessoal é legal até para esclarecer, né, o público que de repente tem algum problema respiratório ou que daqui a pouco, né, já vai se identificando e saber que existem essas técnicas que a fisioterapia, né, pulmonar, ela atua nessa área, né, cardiopulmonar. Ou até problemas cardíacos também, né? Que acabam influenciando com a parte pulmonar e que, de repente, vocês tá também ligado, fazem a reabilitação, né? Os pacientes com hipertensão arterial, pós-revascularização do miocárdio, né? Toda essa coisa, pós-cirúrgico, cardíaco também entra na reabilitação cardiopulmonar, né? Claro, sempre monitorado, né? E com uma indicação médica. Sim. Mas aí a parte de reabilitação cardiopulmonar tem que ter uma solicitação médica ou de repente é o mais adequado. Provavelmente o pessoal depende da patologia, né? Depende o pessoal o grau, encaminhado, né? Mas de repente alguém que tenha já esse problema que queira procurar para uma avaliação, de repente também pode, válido, né? Também pode ser. Claro, válido. Que, claro, o pessoal mais grave já passou pelo médico, então aí eles têm esse conhecimento mais, né? Do encaminhamento médico. Mas o pessoal que, de repente, tá com sintomas, até seria bom, né, também procurar o médico e a fisioterapia para fazer uma avaliação. Né? Na parte mais específica, né, respiratória. Até aqueles pós-Covid que passaram pela Covid e que não foi um caso grave, né? Que fez o tratamento em casa, mas que hoje se sente mais indisposto, se cansa mais rápido, né? Uma sequela, né? Tenha ficado. Então seria interessante, sequela, né, fazer... Principalmente o pessoal sedentário, que não faz exercício físico, que de repente pós-Covid agrava um pouco mais a parte respiratória, né? Então, todo problema respiratório, quem é sedentário, acaba sendo um pouco mais grave ou mais intenso, porque não tem essa capacidade funcional boa, né? Não tem uma cardioventilatória. Durante a nossa experiência ali, né, no projeto, a reclamação que 90% tinha era dificuldade para subir escada, né? Então, subir um morro. Então, era uma das principais coisas que a pessoa no dia a dia ela acabava sentindo dificuldade, porque às vezes tu mora num prédio que só tem escada, e aqui na nossa região, né, é bastante morro. Sim, bastante alto, né? Tudo tem que subir. Tudo tem que subir. Então... E fora que, de repente, na pandemia o pessoal parou de fazer exercício, parou de sair pra rua, então ficou muito tempo em casa, né? Aumentando o peso, e não saindo, então não fazendo nenhum tipo de atividade física, aí complicou mais, né? Aí o sedentarismo aumentou, né? O pessoal acabou ficando mais relaxando. E agora eu acho que melhorou bastante, né? O pessoal anda procurando bastante, né? Exercício, sair pra rua, caminhada. Sim. Às vezes é bom fazer uma avaliação pra ver como é que tá, né? Até pra ver, às vezes, a questão de... A gente olha muito a saturação. Às vezes o paciente diz, não, mas eu passei Covid, mas é leve, mas eu me canso muito pra caminhar.
Aí a gente faz os testes, ou canso muito para subir escada. Aí tu olha ali com o oxímetro, a saturação muito baixa. Sim. Então tem que ter esse cuidado, né? Não é sair fazendo exercício e forçando. Sim, o ideal sempre é procurar, né? Um médico primeiro para uma avaliação e a fisioterapia para ver como é que tá a parte pulmonar também. Isso aí, fazer fazer de forma segura o exercício, né? Com certeza, isso aí. Até problema cardíaco, às vezes a pessoa não sabe, sente muito cansaço e não sabe que pode ser um problema cardíaco. Então é interessante procurar mesmo. Sempre avaliar. Sempre um profissional. Então tá, pessoal, muito obrigada, foi muito esclarecedor, o pessoal acho que vai gostar bastante, né, principalmente quem precisa e quem vai precisar, ou que de repente até para prevenir, né, que a gente também usa a fisioterapia principalmente para prevenção, não para deixar vir, né, o problema. Não é só depois que tem o problema. Não é só depois, é melhor vir antes, então exato. assim, o pessoal procura antes para que não tenha problema no inverno, no outono, agora começa a esfriar, então assim, vamos procurar para se prevenir e não ter problema depois futuro. Aproveitando a deixa, então. Então, João, a gente acabou abrindo uma clínica de fisioterapia. Na verdade, não só fisioterapia, né? Temos outros serviços, psicologia e nutrição, integrados. E a gente trabalha muito, a clínica Afeto, né? Falando. E a gente temos os programas de fisioterapia preventiva, né? Que é justamente isso, o paciente que ele é saudável, mas que ele precisa fazer um exercício, uma atividade para que não venha a desenvolver outras doenças, né? É o melhor, né? O melhor. Isso aí. Indicamos isso. Isso aí. O idoso também, né? Idoso também, que geralmente o idoso vai ser mais sedentário, mais parado, mais em casa. Então, se sentirem à vontade e quiserem procurar a Clínica Afeto, estamos localizados na rua 13 de maio, número 335. É próximo ao fórum, né? Umas 2 quadras após o fórum. Então, a gente está recebendo todo esse público, né? Crianças para fisioterapia respiratória, adultos com pneumopatas e cardiopatas, idosos para fisioterapia preventiva e não só idosos, né? Qualquer indivíduo que se sente à vontade. Que precisa, né? Que agora com o programa já vai saber que precisa e já vai procurar. Isso aí. E sempre ressaltando a importância do atendimento multidisciplinar, né? Isso que a gente sempre preza ali, é que não faz só fisioterapia, tu tem atendimento de outras áreas, porque o conjunto que vai... Tu vê o paciente como um todo, né? Claro, e não só como... Principalmente o pessoal que tem que é um alto peso, que de repente precise uma nutricionista. A psicologia é importante também, né? Para que problemas emocionais às vezes acabam agravando. E muitos dos pacientes pós-Covid também tinham essa demanda de fazer atendimentos com psicólogo, né? Então, lá no projeto nós já tinha esse atendimento multidisciplinar, que tinha um psicólogo que fazia o atendimento desses pacientes. Claro, né? não pode... Muito bom. Além disso, a gente tem a fisioterapia ortopédica, né? Pilates também. Olha, estamos atendendo, então não tem como não fazer exercício, não tem como não procurar, viu? Em todo tipo de atuação nós estamos aí. Isso aí. Certo, obrigada. Então, muito obrigada, pessoal, também. Até o próximo programa. Até.